a gente começar o encontro de hoje, eu gosto, assim, sempre que eu estou estudando, né, não sei se para vocês funciona, eu gosto de primeiro trazer o que a gente havia conversado para poder continuar essa conversa de onde a gente parou. Portanto, a gente vai começar o dia de hoje com uma breve revisão do que a gente estudou ontem, para que a gente possa já entrar no ritmo e dar prosseguimento à nossa construção de conhecimento no dia de hoje, certo? Na aula de ontem, a gente começou falando sobre as teorias da comunicação e os elementos da comunicação, né? A gente trouxe o emissor, o receptor, o canal de comunicação, também a mensagem, o referente, né, que é o contexto dessa comunicação, o código, né, que é a linguagem utilizada para que essa mensagem seja enviada e recebida, e também a importância do feedback para que esse ciclo da comunicação seja concluído e possa recomeçar, né? Depois, a gente conversou um pouco sobre o conceito do jornalismo, né? Todos vocês trouxeram conceitos assim que me deixaram muito felizes, né? Muito realmente aderentes com a realidade da profissão, né, de jornalista. E depois a gente foi analisar um pouco as estatísticas da maneira com que as pessoas se comunicam, né? Aliás, se informam, perdão. A gente foi em busca desses dados e conversou um pouco sobre eles. A gente viu que as pessoas utilizam muito as redes sociais para poder se informar, mas também utilizam a TV, né? A gente não tinha dados do rádio, infelizmente, mas são os meios de comunicação hoje mais utilizados no Brasil para difusão de informações. Depois a gente viu os principais meios de comunicação utilizados, e também falamos bastante, né, sobre o compromisso com a informação, o compromisso que o jornalista tem de informar a sociedade sobre o que está acontecendo no mundo e quais responsabilidades esse compromisso implica, né, de tudo que permeia esse universo da comunicação, né, da informação, da notícia e da prática laboral do jornalismo no dia a dia. Depois a gente trouxe questões um pouco mais técnicas, relacionadas com a estrutura mesmo da notícia, né, o processo com o qual a gente constrói a notícia, e aí a gente estudou a pirâmide invertida, né, que ela traz aí o grau de importância dos fatos dentro de uma informação, dentro de uma notícia jornalística, né? A gente fala que a pirâmide invertida, ela deve ter o fato principal abrindo a notícia e mais embaixo, à medida que ela vai afunilando, os desdobramentos, a hora de ouvir especialistas sobre aquele tema e todas essas outras questões. E aí, a gente finalizou a aula de ontem tratando sobre a parte mais importante da notícia, que é o lead, né? A gente saber o que aconteceu, quando aconteceu, quem estava envolvido, como aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu o fato que a gente quer noticiar, tá certo? E aí, vocês têm alguma coisa para falar por enquanto? O que é que vocês acharam da nossa aula de ontem? Me contem aí. Aprenderam alguma coisa? Pessoal? Poxa, eu travei aqui. Aprendi muito. Boa tarde. Podem colocando aí no chat que eu vou lendo, tá certo? Oi, Zé Neto, pode falar. Boa tarde. Só uma dúvida. Quem faltou ontem vai ter algum material disponibilizado depois? Vai sim, se você tiver no grupo do WhatsApp, a gente já colocou tanto o exercício, né, que foi passado ontem para vocês, quanto os slides da aula de ontem também estão lá. E a aula também está gravada, tá? Se você quiser assistir posteriormente, tem como, a gente está com essa gravação disponível para todo mundo. Inclusive, a professora falou que ela vai ser upada no YouTube, portanto, você pode assistir quando você quiser. Obrigadão. Imagina. Mais alguém? Beleza, vamos continuar então. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o exercício que eu propus ontem para vocês, né? Que foi buscar uma notícia, identificar o lead, conforme estudado na aula, e reformular a estrutura do lead com base nos conhecimentos que você adquiriu ontem e que você já teve previamente. E aí, quem foi que fez esse exercício? Pode comentar com a gente como é que foi isso.
Tem 31 pessoas online. Alguém fez esse exercício? Eu fiz esse exercício e foi bem interessante. A notícia que eu escolhi foi do G1, sobre o presidente Lula, que sugeriu transformar o 2 de julho em outra data oficial da independência do país. Ô Edson, você gostaria de compartilhar sua tela com a gente para a gente dar uma olhada no seu exercício? Você se sente confortável? Sim, vou tentar compartilhar aqui. Tá bom, eu vou tirar a minha tela e você coloca a sua, tudo bem? Ok. Vamos esperar agora o exercício do Edson para a gente estudar ele, em cima dele. Tá dando para ver? Apareceu? Apareceu sim na tela. Eu vou pedir só para tu aumentar um pouquinho a tela, porque a irmã aqui é cega. Perfeito. Certo. Ótimo. Ok. Eita, muito bem grande agora. Tá passando o quê? Um carro de som, é? É um trem. Bom, a notícia lida do G1 foi, ou melhor, tem como título este: Lula sugere transformar o 2 de julho em outra data oficial da independência do país. Entenda. A identificação das partes do LIDE foram essas aqui. O quê? Transformar o 2 de julho na outra data oficial da independência do Brasil, além do 7 de setembro, quando, nesta quinta-feira, dia 4, ou seja, ontem, a notícia foi de ontem. Quem é o envolvido nesse acontecimento? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E como foi que se desdobrou esse evento? Durante discurso em evento de lançamento da pedra fundamental, isto é, uma cerimônia de início efetivo de uma edificação de um laboratório científico público em Campinas, São Paulo. E o porquê, eu acredito que seja esta parte aqui, extraída do primeiro parágrafo da notícia. O 2 de julho é feriado estadual na Bahia. E o presidente esteve lá no dia 2, nas comemorações. A reescritura do LIDE ficou assim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem, durante discurso em evento de lançamento da pedra fundamental de um laboratório científico público em Campinas, sugeriu transformar o 2 de julho na outra data oficial da independência do Brasil, além do 7 de setembro, nesta quinta-feira. Atualmente, o 2 de julho é feriado estadual na Bahia. Assim ficou o exercício. Joia. Beleza, então, Edson. Vamos analisar. Muito bem, você conseguiu identificar todos os itens. Eu vou pedir só para tu colocar novamente a tela para a gente poder, né, trazer para o grande grupo algumas observações sobre esse exercício. Sumiu isso aqui. Tu consegue colocar novamente, por favor? Ok. Apareceu? Apareceu sim, obrigada. Vê, vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o discurso em evento do lançamento da pedra fundamental de um laboratório científico público em Campinas, São Paulo, sugeriu transformar o 2 de julho na outra data oficial da independência do Brasil, além do 7 de setembro, nesta quinta-feira. Atualmente, o 2 de julho é feriado estadual na Bahia, certo? Vamos lá. Primeira observação que eu tenho, o local, ele se refere ao local exato, tá? Então, o anúncio foi no Laboratório Científico Público em Campinas. Essa informação completa, certo? Quando a gente fala de estrutura do LIDE, pessoal, a gente está falando da principal informação daquela reportagem. E a primeira frase dela, notem bem o que vai ser falado aqui nesse momento, tá? A primeira frase do LIDE, ela precisa ser a mais impactante e ela é, naturalmente, a mais enfática do texto, certo? Então, Edson, e aí também para vocês refletirem sobre isso e a gente construir esse conhecimento juntos. A principal informação dessa reportagem é justamente a criação de uma nova data de comemoração da independência do Brasil. Então, assim, quando a gente fala que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece primeiro, a gente está dando ênfase na pessoa e não no fato. Vejam como é complexo. Então, numa escrita que a gente possa reformular esse LIDE, né? A gente poderia, em uma outra sugestão, lógico que a gente está trazendo aqui um exercício, tá? Eu quis trazer justamente isso com a ideia de que a gente pudesse
refletir sobre esse exercício, né? Sobre essa construção mesmo, esse processo de criação da notícia. A primeira frase, ela independe do que seja, pode ser quem, pode ser como, pode ser onde, pode ser por quê, pode ser qualquer uma delas, ele não segue uma estrutura de ordem, não. A ordem, o que vai determinar essa ordem é o fato noticiado. No caso dessa notícia que Edson pegou, o fato a ser noticiado é a comemoração de uma nova data de independência do Brasil, além do 7 de setembro. Aí depois a gente pode desdobrar que quem propôs isso foi o presidente, num evento no laboratório científico lá de Campinas, e que esse anúncio pode entrar no Diário Oficial em breve. Percebem? Quando a gente traz primeiro o presidente, a gente traz o destaque para ele. Outra forma que pode ser reformulada essa matéria, a gente pode dar ênfase no local. Se eu estou na Universidade de Campinas, eu estou no Laboratório Científico Público de Campinas, vejam o foco como é diferente, né? A gente pode dizer o seguinte, em visita ao Laboratório Científico Público do presidente Lula em Campinas, ele falou, né, esteve no local fazendo o lançamento da pedra fundamental e comentou que pode ser, né, que haja uma nova data de comemoração do 7 de setembro. Esse anúncio foi feito na nossa universidade. Vocês conseguem perceber a diferença? E quando a gente fala, por exemplo, trazendo um viés desse lead político, sabe? Poderia ser falado assim, depois de visita em Salvador, presidente faz anúncio, blá, 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 blá. Porque a gente daria a conotação de que o presidente estaria tentando agradar o governador da Bahia, porque ele foi lá e viu esse evento nessa data. Conseguem perceber a diferença? A gente está falando da mesma notícia, da mesma informação. E como ela pode ser abordada de diversas maneiras a partir do interesse da notícia em si. Conseguiram entender? Tá claro até aqui? Como é que vocês estão absorvendo isso? Obrigada pelo compartilhamento da tela, Edson. Parabéns pelo exercício. Obrigada. Vamos pensar um pouco? E aí, o que é que vocês acharam? Fala, Maria Patrícia. Eu fiquei um pouco na dúvida na questão do lead na parte onde. Esse onde seria, tipo, o jornal que a gente pegou a notícia ou onde ela está sendo? Não, o onde é o local onde a notícia aconteceu. O local, tipo, se anunciou uma coisa em São Bento do Una, no local é em São Bento do Una, e não o jornal que publicou. Exatamente. Porque o jornal você já vai estar com ele, entendeu? Entendi. Não a gente não está falando do veículo, a análise aqui é da notícia, entendeu? Mais alguém? Deixa eu ver, eu vou agora no chat. Me assusta a briga, que é ter opinião. Começa assim, exatamente, Ridel. Leandro também está aqui no chat. Isabelle aprendeu sim. Perdi a aula de ontem, Pamela. Pamela, não se preocupe, a aula está disponível lá, gravadinha, bem bonita, para você ver. De novo, ver a minha carinha. Quem não está no grupo, como faz para ter acesso? O Kaique já comentou aqui que vai colocar o link do grupo, do WhatsApp, no chat para vocês poderem entrar, tá? Maria Clara, a mesma coisa, vou mandar aqui no chat, pode ser? Irei mandar o link do grupo no WhatsApp, o que Kaique falou. Aí Daniel colocou o grupo do WhatsApp aqui. Maria Laura, pode mandar no chat o seu exercício para a gente dar uma olhada nele também, eu estou curiosa. Enquanto isso, eu vou tirando uma foto de vocês bem lindos para eu postar na minha rede social. Só as bolinhas. Aproveitem para me seguir, viu? Lá no Instagram. É @RenataMouraema. Eu vou colocar aqui. Isabelle tá aqui? Renata. Oi. Então, tu poderia dar uma olhada no meu? Posso? Coloca aí no chat, por favor. Tem como mandar o coisa aqui? Você quer compartilhar a sua tela? Pode ser também, peraí. Pronto, compartilha então que a gente dá uma olhada.
Que já vi que no onde eu já coloquei errado, então já queria ver os outros também. Vamos ver, ó. Maria Laura colocou aqui, título da notícia do G1, pegou do G1 também. Vira-lata caramelo invade reportagem ao vivo e morde fios da transmissão. Vídeo. Eita, cachorro danado. Lead da notícia, repórter da Globo, João Neto, foi surpreendido pelo cachorro, vamos lá. Pedindo carinho durante o Bom Dia Pernambuco dessa sexta-feira, dia 5. O quê? Ação. João Neto foi surpreendido. Quem? O agente. Cachorro. Quando? O tempo. Sexta-feira, dia 5. O lugar. Durante o Bom Dia Pernambuco. Exato. Como modo. Cachorro pedindo carinho. Por quê? A notícia chama atenção por ser inusitada. A intromissão do cachorrinho para ganhar carinho. Motivo da escola. O comentário da aula anterior sobre o cachorrinho caramelo alugou um espaço na minha cabeça. Ai, amei. Após ler a notícia do G1, o lead feito. Na zona norte do Recife, durante a gravação do Bom Dia Pernambuco, o repórter João Neto. João Neto, pessoal, inclusive foi meu estagiário, viu, na TV Jornal. Eu ensinei João Neto a fazer pauta. Inclusive, ele é um querido, um menino maravilhoso, muito esforçado. Hoje está na Globo Nordeste. Eu fico assim, babando, meus filhinhos, meus estagiários. Foi surpreendido por um cachorrinho caramelo atrapalhando a gravação para pedir carinho. Nessa sexta-feira, 5. O que mais me gerou dúvida foi a questão do o quê. Coloquei no fato João Neto ter sido surpreendido, porque a situação toda teve como ponto principal isso. Vamos lá, Maria Laura. O fato, o quê, é o cachorro ter mordido o fio da transmissão. É o fato principal. Entendesse? O quem é? O cachorro. Sabe? João Neto tem nada a ver, porque o agente da ação foi o cachorro, que você colocou aqui certamente quando foi na sexta-feira, onde foi durante o Bom Dia Pernambuco, está corretíssimo, como foi o cachorro pedindo carinho, né? Exatamente, ele invadiu, mordeu o fio lá para ganhar um afagozinho na cabeça, né? E o motivo da escolha, né? Por quê? O porquê não tem. Na verdade, o porquê é porque ele pediu carinho, né? Por quê? Porque ele queria ganhar um carinho. O como foi invadindo a transmissão, o modo que ele entrou. E assim, eu acho que nesse lead que você escolheu, Maria Laura, de repente, como a gente conversou ontem, talvez ele não tenha todas as respostas, né, do lead. Ele tem uma notícia completa, que inclusive, se vocês analisarem, ó, a notícia completa está no título. O que aparece depois, você lendo esse título, você entende o que aconteceu. Vira-lata caramelo invade reportagem ao vivo e morde fios da transmissão. Veja que cachorro atentado. Então, assim, ela já está completa, ela já tem informação. Aí depois é que você vai ver quando foi que era o repórter que estava na rua, onde ele estava, né? E aí aqui a gente tem onde, né? Na gravação, durante o Bom Dia Pernambuco, aí tu colocou aqui, ó, na zona norte do Recife. E aí a gente volta na questão também do exercício de Edson, né? Quando a gente traz primeiro a questão ele trouxe ênfase no quem, e você trouxe a ênfase no onde aconteceu. Porém, o como, nesse caso, é mais importante que o onde, percebe? Veja como é interessante. E aí, nesse caso, né, a gente não poderia dar outra abordagem que não essa, né? É aquela história, né? Se o cachorro morde o homem, não é notícia, mas se o homem morde o cachorro, aí sim é notícia, né? Eu procurei outras que tinham lead completo, mas essa não tinha que aparecer. Não, essa daí foi assim, não poderia ser outra. Eu estou até muito grata, muito emocionada, porque assim, eu sou fã dos bichos. Inclusive, minha gatinha está ali dormindo, a bichinha foi castrada, está ali convalescendo, a pobre, com a barriguinha costurada. Mas vamos lá, Maria Patrícia, vai com você agora, por favor. Certo, vou transmitir aqui. Joia. Tá dando para ver? Está abrindo aqui. Acabou de abrir. Vamos lá. Gabigol no Palmeiras. Entenda por que é mais grave para o Verdão ter o atacante em 2025. Beleza. O que é que você tem aí pra gente? Eu coloquei o onde, eu acredito que seja... Quer dizer, o que é o que a notícia fala, que é a transferência do jogador para o time do Palmeiras. E quando seria em 2025. Uhum.
Aí quem, o jogador, Gabriel Barbosa, como, após o fim do contrato dele, a fim de reduzir o custo. E aí o onde foi que eu tinha ficado confusa, aí eu coloquei que é quando essa transferência seria ocorrida, em janeiro de 2025. Por O quê? porquê? A diretoria palmeirense entende que comprar o jogador em 2024 é o mesmo que dar uma compensação financeira ao Flamengo e reforçar o seu atual rival de brigas de títulos. Beleza. Bom, nessa notícia, Maria Patrícia, não tem o onde, tá? Não tem o onde. Sim. A notícia é a transferência do jogador, do Gabigol, do Flamengo para o Palmeiras, tá? Como a gente trouxe, né, nem sempre o lead ele contém todos os elementos que a teoria nos traz, tá? Agora vamos ver como é que ficou esse teu lead. Mas, se eu fizer isso. Você reescreveu o lead da sua maneira? Não reescrevi. Não reescrevi. Então, o que é que vocês sugerem aí para a gente fazer? A gente está com o lead aqui completo, com todas as informações. Como é que vocês reescreveriam esse lead? Me digam aí. Bora, vamos pensar, vamos botar a cabeça para trabalhar. Caramba, eu vou ficar falando sozinha. Vixe Maria, que uó. Ó, então eu vou propor aqui uma sugestão, tá? Maria Patrícia, mais para baixo, tem a primeira frase da matéria ou algo assim, ou tu só pegou o título e a linha fina? Deixa eu ver se eu acerto desse aqui. Boa. Aí ele começa assim, a chegada do atacante ainda em 2024 não está totalmente descartada, mas a diretoria palmeirense entende que dar uma compensação financeira ao Flamengo é reforçar o caixa do seu principal rival por títulos na atualidade. A alternativa para não precisar pagar por Gabigol, portanto, é aproveitar que seu vínculo com o rubro-negro acaba em dezembro e assinar um pré-contrato nesse meio do ano para que ele transferir apenas em 2025 e de graça. Vejam só. Bom, eu colocaria o seguinte, volta lá para o lead, por favor, Maria Patrícia. O jogador Gabigol será transferido para o Palmeiras em 2025. Primeira frase, né? Que é o quê? O que é que aconteceu? Normalmente é a frase que mais é utilizada para abrir o lead, né? O quê? Depois vem o quem, nesse caso. Aí em 2025 já está o quando... a ideia, aí depois vem o porquê. A diretoria palmeirense entende que comprar o jogador em 2024 é dar uma compensação financeira ao Flamengo e etc. O jogador deve começar a defender o time, aí já é construção textual, tá? Em janeiro de 2025. Já montei meu lead. E aí? É fácil ou difícil? Não é difícil, não. Parece menos complicado do que eu imaginei. Tá vendo? Bom, aí Pamela Maguari bateu palminhas. Obrigada, Pamela. Maria Laura, procurei outras notícias que tinham lido completo, mas essa tinha que aparecer. A gente já leu. Acho que eu teria que ler a notícia toda para ver certinho o que adicionar. Não necessariamente, Maria Laura, porque a ideia do líder é justamente essa, sabe? É pegar um trecho, sabe? É pegar um trecho, e por isso que eu não pedi para que vocês lessem a matéria toda, eu pedi para que vocês identificassem o lead. Porque quando a gente lê o texto todo, a gente tem um contexto completo, é muito mais fácil fazer esse exercício. E a ideia aqui, eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês, não, meu bem. Eu estou aqui para complicar e botar vocês para raciocinar, sabe? Renata, Leandro está falando. Renata, então tem uma sequência para construir o lead? Não tem. Quando a gente fala porque eu coloquei na ordem, né? Quem, o que, quando, onde, como, porquê, etc. O lead, ele tem que começar pelo que mais chama a atenção naquela notícia. E pode ser qualquer um desses elementos, certo? Por exemplo, eu tô assistindo uma série na Globoplay que é sobre a queda daquele avião, daquele voo da Air France que caiu ali perto de Fernando de Noronha. Acho que vocês nem recordam isso. E ele traz aí, né, o acidente, os familiares que perderam pessoas e aquela história toda.
E aí, no caso dessa série, veja, é um conteúdo, logicamente, jornalístico, né? Que está relatando os fatos do que aconteceu naquela época. E a jornalista que está falando é Bianca Carvalho. Bianca, né, que é repórter da Globo Recife. Por quê? Porque nesse caso, foi em 2009, exatamente, a professora Sônia lembrou bem aqui, foi em julho, se eu não me engano, daquele ano. E aí, por que ela trouxe? Porque o onde é importante, porque o acidente, embora tenha sido acontecido com uma empresa de aviação francesa, aconteceu na costa brasileira. Então, por isso que chama a atenção. Então, veja, nesse caso, a gente está trazendo o onde em destaque. Caiu no mar e foi aquela odisseia, demoraram mais de um ano para poder achar a caixa preta, aquela história toda. Então, vai depender muito, Leandro, do que vai ser noticiado, entender essa estrutura do lead. Maria Laura, Renata faz parecer tão fácil, mas não é difícil, não. Isso é exercício, tá? É como eu falei no início. Lembrando que o que leva à proeficiência em qualquer coisa que você vai fazer é a prática. Quando eu tinha 18 anos, meu arroz queimava, minha gente. Eu queimava um arroz danado. Minha mãe odiava, eu tinha uma maior raiva. E agora eu sei fazer direitinho. Isabelle, rapaz, Maria Laura, passei uns 15 minutos só revisando. Professora Sônia colocando. Leandro, entendeu. Beleza. Maria Laura ficou rindo aqui do meu arroz queimado. Ri não, mulher. O negócio é sério. Bom, eu vou continuar agora a apresentação, tá? Parabéns para quem fez o exercício. Estou muitíssimo orgulhosa de vocês. Estou super feliz. Muito obrigada pela participação de todos e por vocês terem compartilhado, né, o exercício de vocês. Achei lindo. Estou emocionante aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai falar das funções do jornalismo e do escopo de trabalho de cada função dessa, tá? A partir de agora, eu quero que vocês comecem a analisar. Minha gente, me deem só um segundinho, porque eu estou com uma camisa de mangas compridas e eu estou falando, tá me dando calor. Deixa eu só abrir a janelinha aqui da minha sala, se vocês me dão esses segundinhos, por favor, rapidinho. Fiquem bravos comigo não, já volto. Pronto, voltei, pessoal. Obrigada, viu, pela compreensão. Então, eu quero que vocês analisem com quais dessas funções vocês mais se identificariam se, porventura, vocês fossem exercer a função de jornalista em algum momento da vida de vocês, tá? A gente vai tratar agora do escopo de trabalho das principais funções de uma redação. Lembrando, pessoal, que embora eu trabalhe, né, oferte consultoria também na parte de redes sociais e etc., a gente vai tratar sobre isso mais na frente. Mas, nesse momento, a gente vai falar sobre a estrutura laboral de uma redação, sobre o organograma de uma redação, né, para que a gente entenda o que cada pessoa faz, qual a importância de cada um no processo de construção da notícia, tá certo? Mas aí a gente vai chegar também, quando a gente vai falando de texto, dessa parte mais de semiótica mesmo, a gente vai poder... como é que se diz? Tirar dúvidas, principalmente de vocês, tá certo? Bom, as funções jornalísticas em uma redação. Aqui eu trouxe as principais, as mais elementares, tá? Em redações maiores, né, o organograma, ele é mais amplo, né? Tem outras funções também arraigadas, mas as principais que precisa realmente ter, que tem que ter, senão o negócio não gira, principalmente a gente está falando aqui, tá? Mais de veículos tradicionais, TV, rádio e jornal, internet, tá? Que são os veículos ortodoxos. Redes sociais, a gente vai falar um pouquinho dela separadamente, porque também já é a gente abrir outro universo, né? Um mundo novo vai se abrir para a gente. Aí, vamos lá. As funções jornalísticas de uma redação são as principais. O estagiário, que tem que ter, né? Lógico. O produtor. O apresentador, e aí vocês entendam como locutor, radialista, o âncora. A pessoa que está ali para poder ler essas notícias.
o repórter cinematográfico, que não é a mesma coisa, tá? Ele pode fazer esse acúmulo, mas a gente vai ver isso mais adiante. O fotojornalista, o editor de imagens e áudio, e aí também, nessa parte de editor de imagens e áudio, a gente também pode trazer para esse escopo a pessoa que é responsável, por exemplo, pelo layout do site, ou pela diagramação do jornal, da revista, desses veículos impressos, o editor de texto, o chefe de reportagem e a direção que vem aí numa esfera mais estratégica desse organograma. Quando a gente fala um pouquinho de administração, só voltando um pouco, é engraçado que, como eu estou estudando essa área, os padrões pessoal organizacionais, eles se repetem, sabe? Em qualquer que seja o ramo de atuação. Por isso que eu quis fazer essa faculdade de ADM, porque, no fim das contas, existem as funções. Eu estava estudando até recentemente com a professora Bianca, né? Eu estou pagando gestão estratégica nesse período, sobre justamente as funções operacionais, táticas e estratégicas de uma empresa. E aqui é justamente isso, né? Tem as funções operacionais, tem as funções táticas e as funções estratégicas, né? As táticas são aquelas ali de coordenação, de setorização, de delegação do que cada um faz o quê. A direção vem numa esfera mais estratégica, de lidar com indicadores de audiência, por exemplo, de cliques, né? No caso de veículos digitais. E aí depois vem essa parte aí mais operacional que realmente faz a coisa acontecer para que o jornal, o programa de rádio, o produto impresso, a revista, seja realmente feito, né? Colocar a mão na massa aí. E aí, vamos lá. O estagiário. Isso aqui... Eita, ficou a carinha ali fora do contexto. Eu quero deixar muito claro para vocês que esse detalhamento de funções que eu fiz aqui, pessoal, ele é um exemplo, tá? Tem redações que podem ter todas essas funções, tem redação que pode não ter todas essas funções, tem gente que faz uma coisa, tem outras que não faz. Então, isso aqui é mais ou menos um escopo, né? Porque eu faço, logicamente, com base na minha vivência e na minha experiência, então eu não tenho acesso a todos os veículos do Brasil para poder fazer o que cada um faz em cada coisa. E aí eu vou trazer em linhas gerais, isso eu estou falando para todas as funções que a gente vai visitar aqui hoje, tá certo? A primeira é a ronda, tá? Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, quando eu era estagiária de jornalismo, não existia um negócio chamado WhatsApp, né? Não existia, não eram tão populares os blogs. Então, como é que funcionava a minha rotina? Isso a gente está falando aí de 15 anos atrás, tá, pessoal? Eu chegava na redação às 6 horas da manhã, e aí eu fazia uma ronda policial. O que era essa ronda policial? Era pegar uma lista impressa e aí sair ligando de uma por uma, pessoal. Juro pela minha saúde, de uma por uma, para todas as delegacias e batalhões de Gravatá até Petrolina. Até Petrolina não, mito. Até a região ali de Carnaúbeira da Penha, né? Porque já vai Sertão do Vale do São Francisco, já era a TV Grande Rio, no caso, que era afiliada à Globo, da região. Então, eu tinha que estar ligando de um por um para poder fazer essa ronda policial, para saber, né, se tinha acontecido algum homicídio, algum roubo, sei lá, uma erradicação de lavoura de maconha, né, que tem muito isso no sertão, algum homicídio, algum crime, qualquer coisa, feminicídio, etc. E aí, nessa ronda policial, eu me identificava e aí perguntava, teve alguma ocorrência de relevância aí hoje? E aí os policiais diziam se tinha alguma coisa, se não tinha, né? E assim eu fazia com várias. Eu fazia esse apanhado de tudo que aconteceu no interior, isso cedo da manhã. Eu cheguei lá na TV 6 horas da manhã para o Jornal do Meio-Dia, tá? Então, assim, notem bem que a janela para o fechamento de um telejornal diário, ela é muito pequena. Ela é ali de 3, 4, 5 horas no máximo, se você chegar na redação muito cedo. Então, a gente tem um deadline, que a gente chama, né, em jornalismo, muito curto para poder finalizar tudo. Depois que é feita essa ronda policial, são confeccionadas as notas simples, né? Que é justamente o lead, que a gente já estudou, né? Vamos lá, aconteceu um homicídio em Caruaru. Um homem foi assassinado a tiros no bairro Cidade Jardim, em Caruaru. É só um exemplo, tá, pessoal?
O crime aconteceu na noite desta quinta-feira. O homem estava voltando do trabalho quando foi abordado por 2 homens em uma moto que efetuaram 5 disparos de arma de fogo. O homem chegou a ser socorrido até o Hospital Regional do Agreste, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou morrendo. Os policiais não identificaram os autores e a motivação do crime. Pronto, isso é uma nota simples. O que aconteceu, quando aconteceu, onde, como e etc. Né? O lead simples. Hoje em dia, essa ronda policial, ela está mais baseada nos meios digitais, logicamente. Então, o que é que acontece? O estagiário chega na redação cedinho e ele faz uma ronda de blogs da região, sabe? Ele vai visitar os blogs locais mesmo, aquele blogzinho pequenininho que é só da cidade, que traz a notícia da cidade, das cidades da região, de todos os assuntos, seja de política, de violência, de cidades e de outras editorias, para poder que ele puxe o que chama a atenção e que ele possa levar tudo isso que ele apanhou depois que ele confeccionou essas notas ou reduziu essas notícias. Hoje, essa nota simples, pessoal, geralmente o que acontece? O estagiário vai e copia, manda o link, sabe? Copia a notícia toda, ou sintetiza, né? Porque aí realmente esse exercício da nota simples é só para que a informação, que haja um registro de que essa informação chegou na redação, que a gente está sabendo do que aconteceu. Porque o que acontece, né? O que a gente estudou ontem, né? Também a questão do tal do furo de reportagem, né? Se a gente deu uma notícia, a concorrência não deu. Se as duas deram, quem deu primeiro, sabe? Então, é importante que haja esse registro. E aí, além dessa participação na reunião de pauta, né? Que ele vai levar o que ele apurou na ronda logo cedo, a gente está falando aí de uma reunião de pauta de um jornal matinal. E ele leva também as sugestões de pautas. O que é a sugestão de pauta, minha gente? É qualquer coisa que chame a atenção. O cachorrinho que mordeu o fio poderia ser uma sugestão de pauta, mas aconteceu ali ao vivo, né? Aí também o produtor, ele auxilia os produtores, o estagiário, perdão, auxilia produtores e repórteres com levantamento de informações. Sei lá, o repórter chegou para fazer uma matéria sobre um esgoto estourado no bairro, sei lá, Cidade Alta, em Caruaru. E aí o repórter chegou lá no endereço, aí, tipo, foi no GPS lá do Google e deu numa rua, num terreno baldio, que não tem acesso, tipo, é ruim de subir, o carro não sobe. Aí ele vai ligar para o estagiário e dizer, estagiário, bicho, tá ruim o acesso aqui, manda o entrevistado ir para o lugar que eu tô aqui perto de sei lá, de um mercadinho, qualquer coisa. Então, ele trabalha ali no auxílio dessa logística, com alguma informação que esse repórter precisa, por exemplo, no caso dessa matéria do esgoto que eu citei agora, né? Quantos esgotos estourados tem em Caruaru? Qual é a média desses esgotos que é solucionado no período de uma semana? Isso é um dado que ele pode trazer na reportagem. E no caso de redações, né, ele recepciona entrevistados, né, porque sempre tem entrevista de estúdio e tal, ele vai ali, faz aquela sala, serve né, uma água e tal. Também entra, né, no escopo do estagiário, normalmente, o teleprompter, né, para telejornais. E aí, o emojizinho subiu, mas ele estava aqui atrás da garrafinha, atrás do cafezinho e enche as garrafas d'água, né? Porque o estagiário também está aí para isso, logicamente, né? Eu também já fui estagiária há muito tempo e eu sei como é que funciona. Isso aqui é um escopo sugerido, tá? No caso das redações de jornal impresso, de veículos, essa reunião de pauta, pessoal, ela pode, dependendo da urgência, acontecer várias vezes no dia. No caso de um portal de notícias, vamos trazer um portal de notícias gigante como o UOL, como o G1, que as meninas trouxeram aí nos exemplos. Vocês imaginem que eles têm ali um escopo de atualizar a home, que é a página principal do site, a cada 2 horas. Então, vejam, a cada 2 horas é preciso que haja um rodízio ou que entre uma notícia nova ali, para que esse blog seja atualizado constantemente. Então, sempre tem ali, ainda que não seja muitas pessoas envolvidas, que todo mundo pare o que está fazendo para fazer essa reunião, mas essa troca, ela tem que acontecer o tempo inteiro, tá certo? Depois a gente vem para a figura do produtor, né? Que é aquela pessoa que está ali por trás das câmeras, né? Que está ali fazendo e pensando tudo que é colocado no ar, né?
Esse produtor de reportagens, primeiro, ele tem que ser uma pessoa apaixonada por notícia, ele tem que estar ali ligado o tempo todo, já acordou de manhã, já deu aquela zapeada rapidinho, faz a ronda dele por conta própria em casa, olha os portais de notícia, vê o que está acontecendo no mundo, vê se alguém morreu, sabe? Alguma coisa assim, para poder, logicamente, levantar essas pautas, né? Ver o que está acontecendo. Por exemplo, a figura do produtor ou do pauteiro, né? Hoje em dia não se usa mais esse termo pauteiro, mas é a pessoa que produz essa pauta, ele tem que estar atento o tempo todo, porque a notícia ela acontece o tempo todo, sabe? Você precisa ter um ouvido muito atento para perceber o que acontece ao seu redor e também um olho muito atento para perceber o que acontece e, a partir disso, se estruturar, né, ou desenvolver-se essas pautas, né? E aí, por exemplo, essa pauta pode ser o quê? Qualquer coisa. Por exemplo, o teu veículo, você tem lá um portal de notícias que traz somente notícias relacionadas à política. Um blog de notícia, de política. Tu vai entrar ali, tu vai ouvir a rádio, ver quem deu entrevista na rádio, o deputado tal, porque é tudo muito assim no campo pormenorizado. Opa, eu acho que alguém levantou a mão aqui. Peraí, deixa eu ir lá no chat. Daniel, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Estão me escutando bem? Uhum. Pronto. Veja só, você falou aí sobre essa questão, aí eu me lembrei, você tinha falado ontem que participou em algumas empresas trabalhando com assessoria, e como é que era essa relação como assessora? Você participava de algumas reuniões dentro da empresa? Até que ponto, assim, essa relação institucional, ela acontecia? Porque eu quero entender isso melhor, porque é importantíssimo para o case de outras pessoas que estejam aqui, que são estudantes secundaristas, e também para a universidade aqui da gente, sabe? Uhum. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, Daniel, de assessoria de imprensa, tá? A gente não está falando, logicamente, de uma redação, certo? A estrutura organizacional e a forma de trabalhar, ela é totalmente diferente de uma redação. Qual que é o papel do assessor de imprensa principal? Fazer ronda. Como é que funciona essa ronda do assessor de imprensa? Se a gente está falando da UPE, certo? Caruaru, que tem 2 cursos. Essa ronda vai constituir em saber o que é que está acontecendo em cada curso, sabe? Quantos laboratórios tem? Por exemplo, se a gente tem um aluno que, sei lá, apresentou um artigo científico numa jornada científica lá em Belém do Pará e ele foi premiado, vai receber a premiação. Então, o seu papel enquanto assessor de imprensa é saber dessa informação. E aí é um grandioso desafio que o assessor de imprensa tenha acesso a esses canais, né? Eu tive uma conversa com o professor Robson e eu dizia a ele que é fundamental para a construção de uma assessoria de imprensa com resultado, que as informações cheguem no assessor. E nem sempre isso acontece. Olha, a Pamela é de Belém. Coincidência, Pamela. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque as pessoas são atravessadas por tanta coisa, né? Tá ali no seu laboral o tempo todo, que ela esquece de avisar. Basicamente é isso. Então, o papel principal do assessor é justamente está em busca dessa informação, está fazendo a ronda, falando com os professores, professor, e aí, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa rolando, está sabendo de algo? Vai ter algum curso, vai ter algum seminário, vai ter, sei lá, ontem o professor Alex colocou no grupo que vai ter o negócio dos jogos universitários, né? Isso também é notícia, então veja, o papel, nesse caso, do jornalista, né, do assessor de imprensa, é justamente buscar isso, coletar essas informações e ter esse canal aberto com todo mundo que faz parte desse processo. Quando eu trabalhei na assessoria de imprensa, eu trabalhei numa prefeitura, né, de um município aqui perto de Caruaru, chamado Riacho das Almas. Eu trabalhei lá 8 anos aproximadamente, e a minha ronda, ela ia por secretaria, né? Na segunda-feira, eu ia na Secretaria de Educação, e aí pegava o que estava rolando ali naquela semana. Na terça-feira, ia na Secretaria de Saúde, fazia a mesma coisa. Na quarta-feira, ia na Secretaria de Assistência Social, fazia a mesma coisa, e assim ia.
Tinha semana, gente, que não acontecia nada em lugar nenhum, mas tinha semana que o bicho pegava, que eram vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Várias questões de interesse público que precisavam ser divulgadas, e aí eu também entrava nesse papel, porque também é esse papel de gestão, né, da informação. Eu buscava aquilo que mais desse visibilidade, né, ao município, à prefeitura, no caso. Tem um case meu, né, que foi de, acho que 2015, 2016, que foi o seguinte, lá nessa cidade, foi inaugurado numa zona rural, um lugar assim remoto, super isolado, um desalinizador de água, vocês devem saber o que é, né, que transforma água salgada, salobra, em água potável, né, para as pessoas conseguirem beber, cozinhar, etc. Nessa zona rural, esse desalinizador é uma tecnologia oitentista que todo mundo sabe o que é, a maioria das pessoas, né, que moram nessa região mais seca. Só que o diferencial desse desalinizador é que ele era movido à energia solar. Vejam só, isso lá em 2015, 2016, não, acho que foi 2015 mesmo. 9 anos atrás. Hoje a gente está falando muito de energia solar, mas vejam a vanguarda disso, né? Eu construí essa pauta, mandei para vários veículos de comunicação, e aí o que aconteceu foi justamente um movimento inverso, que foi o quê? Um jornalista chamado Fernando Canzian, que é da Folha de São Paulo, entrou em contato comigo, falou, você é assessora da Prefeitura de Riacho? Eu falei, sou, tal. Aí ele disse, é verdade que tem um desalinizador assim, assim, assado, aí em Riacho das Almas? Eu, Ele, pronto, eu tô chegando aí em Riacho das Almas tal dia. E o cara veio. O cara saiu de São Paulo, vejam como a propagação da notícia, ela é importante, né? Que as pessoas façam saber dessas informações. O cara veio, José, eu já te dou a palavra, tá? Deixa eu só concluir aqui com o Daniel. Veio, foi até a zona rural, levei ele para entrevistar secretário, levei ele na casa dos moradores beneficiados por aquele desalinizador e etc. Na semana que aconteceu isso, que esse jornalista da Folha de São Paulo veio para Riacho, estava acontecendo outras pautas na cidade, de outras secretarias de educação, de saúde, tal. Cliquei no botão, eita, dá a mão, nada não, relaxa o coração, tá tudo bem. Estavam acontecendo outras coisas, mas aí, bicho, o que era mais interessante, mais inusitado, que chamava mais atenção, era essa questão do desalinizador movido à energia solar, que saiu em todo canto. Saiu, acho que, nossa, saiu no Jornal Hoje, saiu até no JN na época. Eu posso até buscar esses links para mostrar para vocês depois. Então, assim, pessoal, é muito do feeling, e assim, o trabalho do assessor, ele é de busca, né? O assessor, talvez nesse escopo que a gente está vendo aqui de redação, ele se assemelha, é uma mistura de tudo, assim, sabe? Ele é muito produtor, né, de em busca dessa matéria, mas também é o editor de texto, quando ele escolhe o caráter de importância, né, a priorização dessa reportagem, do que vai ser trabalhado ali, e também de direção, de dizer, isso aqui eu não vou colocar. Por exemplo, sei lá, a prefeitura tem um programa, não sei se existe isso ainda, acredito que não exista mais, de doação de caixão de defunto para quem perde os familiares e não tem dinheiro para pagar o velório, o enterro e etc. A abordagem disso, ela tem que ser muito cuidadosa, muito bem tratada. É interessante a gente divulgar isso. É notícia ou é assistencialismo? Sabe? Vejam aí a linha tênue. Isso aí qual é a finalidade disso, né? Por que não oportunizar que essas pessoas consigam trabalhar, e aquela história de dar a vara de pescar e não o peixe já assado, entendeu? Então, assim, é muito isso, assim, sabe, Daniel? De você ir em busca e você, bicho, escolher. Tem dia que não vai ter nada, tem dia que vai ter uma coisa só, tem dia que vai ter várias. Então, é esse trabalho também de priorização, tá? E, no outro lado, é também um trabalho, assim, muito forte de sensibilização, no sentido de, quando o assessor de imprensa manda esse material, esse conteúdo, naturalmente, ou se for do interesse do veículo, né, você vai embalar aquilo ali de maneira que seja de interesse público, e aí é uma discussão um pouco mais complexa e tal, mas o que acontece é que, às vezes, o jornalista quer
quer o seu especialista, quer que o professor fale, o diretor fale, um estudante fale, whatever. E aí você manda a pauta, você enquanto jornalista manda a pauta, o veículo liga para você, assessor, que massa, quero entrevistar essa pessoa que recebeu esse prêmio. Aí o aluno lá é tímido, odeia câmera, odeia falar. Aí não vou falar, não vou falar, não vou falar. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai obrigar o cara a falar? Aí você faz aquele papel assim, fica com cara de tacho, né? Passa vergonha. E é muito comum. Então, esse trabalho também é de sensibilizar as pessoas da importância disso, que não é sobre o indivíduo, sabe, Daniel? É sobre a instituição, entendeu? É uma coisa maior que vai além das suas, sei lá, limitações, muito entre aspas, né? Porque cada pessoa tem seu jeito pessoal. A gente está trazendo um viés aqui muito mais institucional e de interesse social público. Não sei se respondi a tua pergunta, Daniel. Sim, respondeu. Tá perfeito, assim, as colocações. Esse último ponto que você citou me lembrou também a questão de algumas instituições, acho que deve ser isso, uma das razões, usarem pessoas como porta-voz, né? Acho que a PF faz muito isso, né? Uhum. Pega uma pessoa específica e usa como porta-voz. Acho que é justamente uma das questões que tem por trás dessa escolha aí, deve ser essa. Sim. De entrevista, essas coisas assim. De Sim. timidez, ou até mesmo desenvoltura. É uma série de habilidades que essa pessoa, né, tem que ter. Mas, assim, a figura do porta-voz, ela funciona quando é uma coisa, assim, muito... Tipo, quando você procura a Polícia Federal, você está falando, na maioria das vezes, de crime, certo? Ou de estelionato, ou de falsificação de dinheiro, ou de, sei lá, X. E de um lado está falando sobre isso, do outro está falando sobre... Aí, assim, eu estou trazendo uma visão bem reducionista, tá? Eu não estou dizendo que isso aí vai abranger tudo, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E, por outro lado, um viés, assim, de orientação, né? De dizer, sei lá, eu já fiz muito matéria disso, de ir lá na Polícia Federal entrevistar um delegado para que ele ensine como identificar uma nota falsa, um dinheiro falso, sabe? Tipo, essas coisas assim. Então, é um viés ou de dizer de investigações de crimes, de um lado, e do outro de orientar, de servir como fonte. Então, essa figura, ela tem uma posição muito mais confortável e mais, assim, sabe, Daniel? De entendimento do que vai ser falado. Não adianta a gente colocar, por exemplo, sei lá, colocar um porta-voz. A gente está falando aqui do NUT, né, que é voltado aí para a área de saúde do Hospital Oswaldo Cruz. Aí a gente elege um porta-voz que é da FECAP, um exemplo, que fala em nome de toda a UPE, que é enorme, né? Aí, bicho, o cara vai falar, sei lá, de um transplante. Eu estava vendo uma notícia que teve um transplante, eu não vou recordar muito bem o que é que foi feito na UPE. Então, ele vai ter a proficiência técnica de falar sobre esse tema, sabe? Então, assim, depende muito do universo que você vai tratar, né, enquanto assessoria de imprensa. Mas, sim, é uma solução muito viável, né, assim, dependendo do caso, certo? Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Imagina, alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Então, vamos prosseguir aqui, tá? E aí ele vai, o produtor, né? Ele faz esse levantamento das pautas, ele participa da reunião de pauta, ele faz a apuração. Aí, depois que acontece a reunião, o cara vai começar a apurar. É verdade que é justamente o que a gente conversou ontem. Vai ouvir todos os lados, vai construir aquela informação. A partir disso, ele vai fazer contato com fontes, ele vai marcar entrevistas com horário, data local, ou faz essa entrevista por telefone mesmo. Diz, entrevistado, o que foi que aconteceu, bicho? O que foi que houve? Aí a pessoa não vai dizer, não, olha, isso. Aí, se tem outra parte envolvida, você vai levantar o contato da outra parte envolvida para ir atrás dela, para conversar com ela também. Além disso, ele cria logísticas para o deslocamento inteligente, no caso de... Tem uma matéria que eu vou entrevistar duas fontes diferentes. Vou trazer o exemplo do Recife, que tem uma galera da FECAP aqui, né?
um entrevistado teu lá em, sei lá, em Boa Viagem, ali na pracinha do Parque Dona Lindu, por ali, né, naquela praça, e o outro entrevistado está lá na Avenida Norte, do outro lado da cidade. Como é que tu vai montar a logística? O ideal é que você coloque alguma coisa ali no meio do caminho, que seja caminho para ele, entendeu? Já que ele vai ter esse deslocamento, que ele cria essa logística inteligente, até porque, né, trazendo mais uma vez a administração, todo deslocamento logístico, ele resulta em custos, né? Enquanto a gente puder minimizar esses custos, melhor, né, para a empresa como um todo. E também vai dar o apoio ao repórter, de um lado, né, que é a pessoa que está lá na ponta, na rua, no campo, fazendo a reportagem, coletando dados, analisando, e do outro para o editor de texto e chefe de reportagem, que são as pessoas que vão ali comandar o prosseguimento desse telejornal. Aí ele vai confeccionar essa pauta. É fundamental que ele tenha um bom relacionamento com fontes, porque, assim, se você liga para o cara, sabe, não dá um bom dia, boa tarde, fulano, olha, isso, é verdade? Bicho, o cara vai bater o telefone na tua cara, vai chegar uma hora que ele não vai te atender mais, ele nunca vai querer ver a sua cor pintada a ouro. Então, assim, relacionamento, conversa, tira uma onda, brinca, sabe? Tem que ter um jogo de cintura, sabe? Para poder construir relacionamento. E relacionamento, minha gente, como em qualquer outra área da vida, é construção, né? Você tem que respeitar o outro, impor respeito a ele também, e etc. E ele também está nesse meio de campo ali ensinando os estagiários. Depois vem a figura do apresentador, né, o locutor, o que quer que seja. Ele vai conduzir as entrevistas, né, ele é responsável pela divulgação das notícias para o espectador. Ele precisa, assim, em linhas gerais, tá, ter uma postura boa, né, não ser muito assim, com o ombrinho caído, levantar esse ombro, colocar esse ombro para trás, né, ter, assim, intimidade com câmeras, isso para o caso de vídeo, tá, de TV, de rede social, de Reels, da vida, essas coisas. E, assim, eu acho que o ponto mais importante, né, para quem vai apresentar qualquer coisa, ser repórter, que grave vídeos, que grave voz, etc., é ter uma boa dicção, tá? Por quê? Porque a dicção, pessoal, ela é, assim, matéria-prima para que o conteúdo seja entendido. A gente volta mais uma vez para a teoria da comunicação. Quando você não tem uma boa dicção, você compromete o entendimento da notícia. E aí acaba que o ciclo da comunicação ele fica ali embolado e acontece o que a gente chama de ruído, né? Que é quando a mensagem não chega da maneira que deveria chegar no seu receptor. Então, assim, treinar a dicção, sabe? Ler em voz alta é muito bom, sabe? Ler de frente para o espelho é muito bom, sabe? Fazer exercícios de dicção, de fala, de voz, beber muita água é importante. Então, assim, se vocês têm esse interesse, querem gravar vídeos, aparecer, tá, sabe? Entrevistar pessoas, treinem a dicção de vocês, tá? E não é uma coisa fácil. Eu não estou falando aqui, pessoal, de sotaque, tá? Sotaque é uma coisa que todos nós temos, que é natural, que é até louvável, né? A gente está num país enorme, né? Que tem, sabe, muita gente, é muito plural, muito diverso. Não é de sotaque, a gente está falando de dicção, de pronunciar as palavras corretamente. Inclusive, aqui em Pernambuco, né? A gente tem uma característica de muitas vezes engolir o N, o D das palavras. A gente não fala fazendo, a gente fala fazendo, né? A gente não fala estar, fala tá, sabe? E, enfim, tem essas várias questões assim que precisam ser trabalhadas para que a mensagem não seja comprometida, que a pessoa tenha uma boa dicção. Elaine levantou a mão. Fala aí, Elaine. Elaine está levantando a mão direto. Acho que ela está... Elaine? Elaine quer falar? Elaine? Oi? Tá aí, querida? Eu creio que foi algum bug Eu acho que ela... temporário. Uhum. Acho que ela nem tá. Vamos lá. Continuar. Então, assim, essa questão da dicção é fundamental, né? Ele tem que ler o teleprompter, o roteiro, o script, né? Ele tem que ter isso tudo na ponta da língua, ele tem que saber falar, assim, principalmente olhando para frente, nunca olhando muito para cima, assim, para não passar uma figura de autoridade, nem muito para baixo, para não aparecer, assim, um coitadinho, um pobre. Mesma coisa é o telefone, né? Eu tô com o celular aqui, a gente vê, às vezes, na rede social, né?
as pessoas falando assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, olhando para cima, né? O ideal é manter o celular na sua frente, na altura do seu olho, nem para baixo. Porque aí você, tipo, parece que a pessoa que está olhando para a tela, ela está assim, olhando para cima, sabe? Você está, tipo, imagina uma pessoa muito alta e uma pessoa muito baixinha. Quem está falando está assim, quem está assistindo está assim, sabe? Então, tudo isso importa. Para quem vai apresentar, né? E aí a gente está falando aí de um contexto amplo de vídeo, tá? É fundamental ter a capacidade de improvisar e ter um raciocínio rápido, né? Porque, por exemplo, na matéria que a gente viu, né, de Laura, do cachorrinho que foi morder o fio lá enquanto o Joãozinho estava ao vivo, ele podia tentar espantar o cachorro ali, o cachorro dá uma mordida nele, e ele vai, ai, sabe? Não, é ter a capacidade, ter a tranquilidade ali, faz um carinho no cachorro. Eita, o cachorrinho chegou aqui, quer participar da reportagem também. Vamos embora, cachorrinho. Esse cachorrinho é da comunidade, tem dono, tal. E lidar de maneira natural com isso, né? E isso também, pessoal, implica em lidar bem com pressão, sabe? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que lidar com algum nível de pressão, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade e fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que tem que ir muito por esse caminho, assim, de entregar o que precisa ser entregue. Muitas vezes eu costumo falar assim que a gente não faz o que quer fazer, a gente faz o que tem que ser feito. Então, é bem isso também, sabe? Se aplica para isso. E, assim, improvisar é fundamental, sabe? Rir de si mesmo é fundamental. Regravar quantas vezes forem necessárias é fundamental, sabe? Para que você vá ganhando proficiência. Se filmem, falem para vocês, sabe? Não sejam, pessoal, críticos demais, sabe? Eu acho que a gente tem uma tendência, e aí é uma autocrítica, tá? É uma autocrítica, inclusive, de se depreciar. A gente tem essa tendência de se depreciar, de não se achar tão bom quanto a gente é. E, assim, isso é para tudo. Tem gente que não gosta de ouvir a própria voz. Ai, minha voz é esquisita, minha voz parece uma pata choca, não sei o quê, não sei o quê. Não, cara, você precisa se respeitar, se aceitar, sabe? E a autocrítica, ela precisa ser comedida, sabe? Ela precisa ser moderada, porque senão você trava. Então, assim, o primeiro vai ser péssimo. O segundo já vai ser um pouquinho menos ruim e assim vai, sabe? Se filmem, olhem para frente, leiam um texto, um poema que vocês gostam, leiam em voz alta, né? Para melhorar a dicção de vocês e também melhorar para que você tenha sobre si mesmo um olhar mais benevolente, sabe? Todos nós temos virtudes, então isso deve ser enxergado também na imagem que a gente vê, não só no espelho, mas também numa tela de celular e etc. E aí o apresentador também ele precisa cuidar da sua imagem pessoal e profissional com zelo e cautela, né? Por que isso? Porque principalmente quem trabalha com a imagem, né? Vai lá, o cara, sei lá, trabalhou de segunda a sexta, muito bonitinho, 5 horas da tarde, tirou ali a gravata, se for um cara, afrouxou aqui a camisa e bah, chega lá, meu amigo, me dê um latão de pitu aí, bora, bota aí o brega. Aí tá lá o cara bêbado, imaginem a situação. Aí chega alguém, tipo, ixi, não é aquele apresentador da TV, misericórdia, tá aqui se passando, ó pra aí, filma, bota na rede social. Vejam o tamanho do BO, minha gente, para resolver. Então, assim, ter esse zelo, né, com a sua imagem pessoal, tentar andar arrumado e que faça... eu não estou dizendo aqui que você tem que se abster de fazer coisas que você gosta. Não, é ser cauteloso, ser zeloso pela sua imagem pessoal, se respeitar, basicamente é isso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá claro até aqui? Tá tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Danilo saiu. As palavras passam muito rápido. Boa dica. É um bom exercício, né? Não, na verdade, Rita, quando a gente fala de teleprompter, veja, o teleprompter, ele tudo que, quando a gente fala de tecnologia, agora falando um pouco para a galera de SI, a tecnologia deve servir ao ser humano e não ao contrário. A gente, quando fala de design thinking, fala de UX design, fala de usabilidade, experiência do usuário, e essas coisas todas que vocês devem estudar na rotina de vocês, que não sei se eu estou falando groselha aqui, porque eu não tenho conhecimento sobre, justamente para que o ser humano
tenha uma tecnologia adaptada a ele. A mesma coisa, a mesma lógica serve para o teleprompter. A passagem do teleprompter, ela deve seguir o ritmo de leitura do jornalista, do apresentador, e não o inverso. Não é o jornalista que tem que se adaptar à velocidade que o teleprompter está passando, é o inverso. O teleprompter tem que passar na velocidade que a pessoa fala, até porque tem gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar, tem gente que respira mais, sabe? Então, tem todas essas questões que têm que ser levadas em conta, certo? Para poder fazer isso. José Neto está amando a aula. Obrigada, Zé Neto. Até agora, tudo certo, está ótima a aula. Penso um dia em trabalhar na área de jornalismo. Venha-se embora. Vamos para o próximo. O repórter. Vamos lá, a figura do repórter conduz entrevistas, né? Responsável pela cobertura das pautas, é a pessoa que vai até o local, chega lá, apura, faz o texto e tal. Precisa ter boa postura, intimidade com câmeras. Reitero, para o caso de quem trabalha com vídeo, né? E boa dicção. Também vale para a rádio, a mesma dica do apresentador, né? Precisa falar bem. Faz apuração detalhada onde a notícia está acontecendo com análise, investigação e cautela, que é justamente o que a gente conversou ontem, de ter responsabilidade, imparcialidade e etc. Depois vem o desenvolvimento de texto para plataformas, aí como plataformas entende-se o digital, a TV, o rádio, o impresso, qualquer que seja a plataforma, a rede social. Ele também se relaciona com fontes. Isso aqui, pessoal, é um escopo, sabe, das funções assim mais elementares. Lógico que o repórter faz mais coisa ou faz menos coisa, como a gente já conversou. E representa majoritariamente o veículo de comunicação fora dele. Isso é um ponto que pega, né? A gente tem aí casos, né? Inclusive a violência contra jornalistas vem aumentando aí substancialmente ano após ano, né? Jornalistas que estão ali no exercício laboral de suas funções com muita responsabilidade. É um trabalhador, né? Como qualquer outro. Chega ali, aí tá lá o cara, Globo lixo, sei o quê, sabe? Feito o Tim Lopes, né? Não sei se vocês lembram de um caso que um jornalista estava fazendo uma matéria investigativa no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro, e ele foi capturado por traficantes e foi assassinado. Então, ele estava representando o veículo, né? Ali, ele estava representando o Grupo Globo nessa reportagem. Então, foram várias homenagens para ele. E, assim, a gente representa, os repórteres representam um veículo de comunicação fora dele, não somente, pessoal, quando ele está com um crachá no peito, com um gravador na mão, com um microfone na mão. Não, ele representa a partir do momento que ele veste a camisa desse veículo, que ele trabalha para esse veículo. Alguém está querendo falar aí? Porque a lo mejor no sabía si allí que... No. Alguém está com o microfone aberto aí. Não entender. Bom, vamos continuar, daqui a pouco ele fecha. Zé Neto está perguntando, fechou, obrigada, Nuts. Em sua visão, quais possibilidades e atividades que podem ser realizadas por alguém que seja técnico em rádio, TV e internet? Estou me formando nessa área, tenho interesse em atuar em redação jornalística. É possível? É possível. Esse escopo aqui, Zé Neto, ele é um escopo elementar, muito básico, né? Tem várias outras funções que podem, por exemplo, você fazer a parte de edição de vídeo, edição de áudio, né? Porque tudo que vai para o ar, por exemplo, no rádio, né? Em plataformas digitais, até como podcasts, redes sociais, etc., passa por um tratamento, né? No caso do áudio, ele passa por uma edição. Se vocês ouvirem podcasts, eu não estou falando aí desses podcasts que o cara chega, senta e vai ao vivo no YouTube, que é uma coisa ao vivo, é outra situação. Mas tem muitos podcasts que têm um tratamento prévio, né? Antes de ser, de ir para o ar, né? De virar um produto realmente final. Então, ele passa por várias etapas ali de tratamento, de edição, a mesma coisa para vídeo, né? Quando a gente está falando de redes sociais, há essa edição, há essa triagem do que é interessante. Por exemplo, colocar, sei lá, você está fazendo um vídeo, acontece muito isso na Record e no SBT, né? Eu que acompanho esse universo, de você intercalando com, sei lá, um meme, sabe? Colocar um pedaço da notícia, colocar um meme no meio, colocar um GC, né, que a gente chama, uma tarjazinha com alguma informação mais básica. Então, também são funções que estão dentro de uma redação jornalística, sabe? Que precisam de profissionais com essa formação de rádio, TV e internet para poder conduzir, tá? É um universo, assim,
enorme, tem várias possibilidades, várias áreas de atuação, tá? Eu falo dessa maneira porque é a vivência profissional que eu tenho, que é aqui em Caruaru, mas é um universo, minha gente, que tem possibilidade aí adoidado, que é só você, sabe, ir em busca que você com certeza vai achar, tá? Eu não sei se eu te respondi, Zé Neto. Tá claro? Ficou tranquilo aí para você? Ficou tranquilo. Gratidão mesmo. Eu estou me informando agora em rádio, TV e internet. Para mim é muito bacana. Eu já estou atuando no rádio, em rádio comunitária, mas eu penso também em atuar nessa linha do jornalismo. Olha só, e aí, cara, na sua rádio comunitária, você pode também desenvolver produtos jornalísticos, por que não, né? Pensar em formatos, pensar em entrevistas, pensar em temas que podem ser trabalhados, sabe? Nada impede. Eu ouvi sua voz aqui, achei uma voz bonita, uma voz grave, com uma dicção boa, então é mais um trabalho, assim, intelectual mesmo, de botar a cabeça ali para funcionar e fazer a coisa. Sei não, se quero ser repórter, professora Sônia. Eita, Idel, será que não? Mas olha, o repórter, ele não precisa necessariamente aparecer, tá? Um repórter de impresso, de digital, de texto, ele precisa só ter, assim, um escopo mais de relacionamento com fontes, de ter um texto bom, de fazer uma apuração bem feita, muito bem trabalhada, e ele consegue ser repórter, sabe? Sônia, a gente conversa. E aí, essa representatividade do veículo de comunicação, ela cabe para qualquer profissional que atua dentro de uma redação, tá bem? Aí vem o repórter cinematográfico, para vídeo, tá? O repórter cinematográfico, pessoal, é uma função, assim, essencial, porque ele é os olhos do telespectador, do espectador, da pessoa que está do outro lado dessa tela, qualquer ela que seja. Imagine você... É como se fosse uma descrição do que está acontecendo. Tudo que o telespectador vê é captado a partir dos olhos do repórter cinematográfico. Não sei se está dando para entender essa analogia. Ele retrata o fato por meio de imagens, ele cuida da iluminação, da captação do áudio, da imagem do entrevistado, ou seja, tem diversas variáveis, né, que permeiam esse universo da reportagem cinematográfica. Por exemplo, agora são 4h30 da tarde, hoje é um dia nublado aqui na minha frente, tá bem chuvoso. Se a gente começou a gravar uma reportagem externa 2h da tarde, ela precisa terminar agora de 4h30. Por quê? Porque daqui a pouco começa a anoitecer, e aí a reportagem vai começar de dia e vai terminar de noite. Para quem está assistindo, disse, misericórdia, esse menino começou a trabalhar que horas? Tá sendo aí escravo, tá ligado? Tá sendo escravizado. Então, veja, tudo isso é análise. A captação do áudio também é fundamental, né? Imagine você pegar uma imagem linda e ela está sem áudio. Você não consegue ouvir o que está acontecendo ali, não consegue ouvir o que o entrevistado está falando, né? O que o repórter está falando. Isso também é fundamental. Ele também é responsável técnico, né, pela materialização da reportagem, desculpem. Quando a gente fala do que leva, né, esse recurso de imagem, do que demanda esse recurso de imagem, né? Ele tem que cuidar dessa parte de microfone, testar, pegar bateria, e recarregar o telefone celular, no caso de coisas assim. Então, essa é a função dele. E ele cuida da imagem do repórter para que ele e o conteúdo que está sendo produzido seja credibilizado e bem feito. Acontece muito, já aconteceu comigo também, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Teve um dia, eu vou contar agora uma história para vocês. Eu estava fazendo uma reportagem sobre... Meu Deus, eu não sei se foi um acidente. Acho que foi um engavetamento na BR-232, eu lembrei o que foi. E aí eu tinha uma parte que deveria ser gravada na margem da BR-232, né? Aí o carro passando, vu, 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 vu. E meu cabelo muito liso estava solto, né? E aí, quando o carro passava, meu cabelo para frente. Aí, bora, de novo, vamos lá. Aí passava outro carro, o cabelo para frente. Aí meu cinegrafista falou, Renata, vai dar não. Prende esse cabelo. Aí eu, beleza, vou prender. Só que eu não tinha nenhum elástico, nenhuma xuxinha dessa para prender meu cabelo. Aí sabe qual foi a solução que a gente achou? E deu certo, ficou legal no vídeo. Uma máscara. A máscara EPI, essas máscaras que a gente usou na pandemia, ela não tem um elástico? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a máscara, fiz aqui um rabo de cavalo, prendi o cabelo com a máscara e assim, de frente,
Não dava para ver, mas se eu virasse um pouquinho, que fosse um ângulozinho besta, pegava a máscara. Então, assim, eu tive que gravar esse negócio muito paradinho ali, para que não vazasse a máscara. Aí, depois que eu terminei de gravar, beleza, tudo certo. Aí, meu cinegrafista falou, Renata, dá uma voltinha. Aí, eu dei uma voltinha para ele pegar a imagem na máscara atrás. Eu não sei onde essa imagem foi parar, mas está aí, né, um caso de como é importante que o repórter cinematográfico zele pela imagem do repórter dele e avise, ó, bicho, tua camisa tá uma manga em cima, outra embaixo. Teu rosto tá brilhando muito, sabe? Esse tipo de coisa técnica que pode, sim, comprometer o resultado do material. Imagina um repórter muito suado. No vídeo, bicho, esse cara tá desconfortável, ele tá morrendo de calor. Tudo, minha gente, passa mensagem, sabe? Para quem tá vendo aquela coisa ali, aquele conteúdo de imagem, certo? Tudo comunica. E aí vem um plus, né? Que é a figura do vídeo repórter, né? Que nada mais é a pessoa que fala e se filma ao mesmo tempo. Bom, na minha visão, é uma visão aí um pouco mais filosófica, né? Mais sociológica da questão, falar sobre a precarização da profissão, né? Do jornalista, do repórter, principalmente, né? Que o cara ele não tem só que cuidar da apuração, da investigação, do contato com a fonte, de tudo isso que a gente mencionou, mas ele tem que ter a preocupação de estar bonito, arrumado, né? Segurar um microfone e segurar um celular ali com um gimbal para poder se filmar e passar a informação ao mesmo tempo e ver o que é que tem atrás, sabe? Então, assim, lamentavelmente é um sucateamento da profissão, tá? Eu estou falando de profissionais de jornalismo, eu não estou falando de pessoas, né, que vão fazer isso, que estão fazendo isso de maneira recreativa, ou num projeto experimental, ou etc., tá? É possível, né, tanto que a Globo News, principalmente, tem se utilizado desse recurso, né, principalmente em sucursais, a CNN, né, que é uma emissora que chegou no Brasil aí há poucos anos, também se utiliza disso, e até mesmo as TVs de Pernambuco, né, tem uma colega nossa, jornalista, chamada Ana Rebeca Passos, que ela é vídeo repórter para a TV Guararapes, aqui em Caruaru. Então, ela tem lá um tripézinho, né, tem uma tecnologia de transmissão para a TV chamada Mojo, né, que é o jornalismo móvel, né, que se chama, etc., e aí ela coloca o celular no tripé, liga lá o Mojo, que transmite ao vivo, né, para a sede no Recife, ela vai para frente do celular e passa ali a notícia, sabe? Ela mesmo se enquadra. Então, veja como é a preocupação, né? O nível de concentração que um profissional desse tem que ter para poder ali entregar um material com qualidade. Aí depois vem a figura do fotojornalista, tá? Fotojornalismo e fotografia são coisas totalmente diferentes, tá? É muito mais fácil um fotojornalista ser fotógrafo do que um fotógrafo ser fotojornalista. E eu vou explicar por quê. Ele também é aos olhos do consumidor da notícia, como o repórter cinematográfico, e retrata os fatos por meio de imagens. E aí vem essa questão de produção de conteúdo com complexidade semiótica, né? A gente estudou já que tudo comunica, sabe? Uma expressão facial comunica, o jeito que o cabelo da pessoa tá preso, tudo comunica. Então, qual que é a função do fotojornalista? E aí, as redes sociais também trabalham muito com foto, principalmente o Instagram, né, que é uma rede social que, em essência, hoje não, né, está muito mais diversa, mas, em essência, é uma rede social voltada para imagem, né? Então, o papel do fotojornalista ele é traduzir o fato em um clique, sabe? Ou trazer a reflexão a partir de um clique, sabe? Documentar a história a partir de um clique. A figura do fotojornalista, né? Eu fui revisitar algumas coisas, ela data ali sabe, o início do século XIX, né? Para documentar, né, a burguesia, as pessoas ricas e tal. E aí isso foi se profissionalizando, né? As tecnologias foram mudando e hoje as fotografias mais premiadas no mundo são feitas por fotojornalistas, né? Note bem, a fotografia de guerra, né, que acontece muito, que são muito premiadas. Tem uma foto que é muito famosa de um cara que
fotografou, eu não sei se eu consigo achar essa imagem, eu posso até mandar para vocês em outro momento, que ele filmou uma criança, né, africana, numa situação de desnutrição extrema, de frente com um urubu. A imagem é horrível, assim, fortíssima. E aí, entrou-se num dilema ético terrível a respeito da responsabilidade desse fotojornalista, de por que ele retratou esse fato e não socorreu a criança, uma vez que ele estava lá. Então, tem várias questões aí sociológicas e filosóficas envolvidas, especialmente no trabalho do fotojornalista, tá? Tanto que, se você assistir aí, fotojornalista é a pessoa que lida com imagem de maneira geral, tá? Eu trago fotojornalista porque é uma figura, assim, que está, assim, na linha de frente de toda essa parte. Esses canais aí pagos, tipo Nat Geo da vida, ou esses Discovery da vida, que trazem, vamos dizer, essa questão da vida selvagem, né? Dos bichos ali, comportamento de animais, etc. Assim, complexo, tão delicado, que esse profissional que faz esse tipo que faz a captação desse tipo de imagem, ele assina termos e mais termos e mais termos e mais termos, dizendo que ele não vai interferir na captação daquilo. Não pode interferir. Por exemplo, se ele pegar ali um leão que pegou ali uma zebra com uma ninhada de zebrinhas pequenininhas. Ele não pode tentar tirar a zebra, ajudar, dizer, bora, sai daqui que o leão vai te pegar. Não pode. Então, veja, porque é uma interferência, entendem? Então, assim, é muito delicado, né? É a tradução da notícia por meio de imagem, né? Ele vai documentar e registrar a história. Então, assim, é muito complexo isso. E agora eu quero saber de vocês, se vocês querem falar alguma coisa, tem alguma dúvida. Ele está dizendo, estou na rádio conduzindo o programa assistindo a aula. Somos múltiplos, Neto. Estou apagando incêndio no meu trabalho. Misericórdia. A vida contemporânea. Fala, Maria Patrícia. Renata, não sei se tu falou disso, porque teve um momento que eu fui aparar a chuva aqui, mas aquele que fica atuando, entrevistando alguém, ele seria o quê? O repórter também? Repórter, exatamente. Exatamente, é a figura do repórter. Um paparazzo é um fotojornalista? Do gênero que a gente trouxe ontem, de fofoca, de celebridades. Mas ele é, sim, um fotojornalista. Tá? Ele traz a informação por meio da imagem. Então, em essência, sim, ele é um fotojornalista. Tá? Edson, fala, Edson. O que é complexidade semiótica mesmo? Quando a gente fala de semiótica, a gente está falando aí de todos os signos que compõem uma comunicação, tá? O que são os signos da comunicação? Os signos, eles são tudo o que aquela imagem quer dizer, sabe? Quando a gente fala de semiótica, a gente está falando da maneira com a qual se escreve, está falando de como a pessoa está vestida, de como a imagem é composta, por exemplo. Eu estou atrás de uma parede bege, certo? Pela semiótica, analisando de maneira semiótica esse quadro que vocês têm me vendo aqui, eu estou num local neutro, sabe? Para quê? Para que a notícia, para o que seja retratado, que o foco principal, né, seja o que eu estou falando, entende? Então, se a gente vira, vocês imaginam aqui atrás de mim, sei lá, tem uma foto, sei lá, de uma banda de rock, ou de uma boy band, aí vai dispersar a tua atenção, tu vai dizer, eita, é fã de não sei quem, de One Direction, por exemplo. Então, assim, a semiótica, ela trata de como os signos que compõem aquela imagem podem comunicar algo. Então, quando a gente fala de complexidade semiótica, a gente está falando de como aquele clique, a captação daquela imagem, certo? Qualquer que seja, transmite informação, como ela comunica, entende? É sobre isso, não sei se deu para explicar. Então, o fotojornalista vai cuidar de todos os detalhes a respeito da transmissão do conteúdo.
E A gente fala de foto, tá? quando eu quero dizer isso, ele vai cuidar exatamente, vai se atentar ao local onde vai acontecer a transmissão do conteúdo, entre tantas outras coisas, incluindo até a imagem de quem vai produzir esse conteúdo, certo? Perfeito. Até mesmo o próprio conteúdo, certo? O conteúdo propriamente dito. Ou não, é o repórter que vai cuidar disso. Não, um fotojornalista, veja, quando a gente está falando de fotojornalismo, Edson, a gente está falando de uma imagem que é notícia. Então, a imagem, ela traz a notícia por si só. Entende? Ela não precisa, em tese, ela não precisa de um complemento. E aí a gente tem os subgêneros. O jornalismo, o fotojornalista esportivo, por exemplo. Ele está lá na beira do campo com aquela lente enorme. Eu não sei se vocês já viram, né? Transmissão de jogo esportes, aí que envolvem movimento, precisam de lentes específicas. Quando da Copa do Penta, né, de 2002, não, minto, Copa de 98, aquela Copa lá que Ronaldo Fenômeno teve um problema no joelho e que o joelho dele saltou e foi aquela novela toda. Não sei se que ano foi isso. Teve um fotojornalista que ele conseguiu captar o momento exato que o joelho de Ronaldinho pulou e estava o osso, assim, tipo, descolado. Então, veja, aquela foto, né, do gênero de fotografia esportiva, ela sozinha disse, Ronaldinho tá com a camisa da seleção brasileira, tá no jogo da Copa do Mundo, e ele se machucou, e ele é o principal jogador do time do Brasil. Percebe? Então, essa imagem, ela já está completa, ela já é uma notícia, entende? É sobre isso que a gente está falando. Certo, então, nesse caso, ele cuida de todos os detalhes da foto que é notícia, prezando pela comunicação dessa notícia, certo? Isso, perfeito. Ok. Leandro, se for imagem, é fotojornalista, se for vídeo, é repórter cinematográfico, certo? Certo, isso mesmo, Leandro. Muito bem. E aí, eu vou trazer agora para vocês um exemplo de uma fotógrafa de política, tá? Que eu gosto muito. Primeiro, por ser fotógrafa, ser mulher, né? A gente, enfim, não vai entrar nessa seara, mas, enfim, uma mulher fotógrafa de política, que é um ambiente aí que a gente sabe que é um ambiente muito masculino. E a foto é essa. Isso, pessoal, é uma foto que ela não tem tratamento, tá? Como ela é fotógrafa de política, eu trouxe essa foto. Eu quero agora que vocês me falem qual é a opinião de vocês sobre essa foto, e aí eu vou trazer o contexto dela. Digam aí, falem, é hora de vocês falarem. Vou fechar até meu microfone aqui. Não teve edição, não. Não teve edição. É uma técnica de exposição múltipla. Não é edição. É uma foto realmente. Uhum. E aí, o que vocês acham dessa foto? O que essa foto fala para vocês? O que ela diz? Fala, Zé Neto. Então, várias possibilidades, mas, assim, a possibilidade mais simples, que a gente pode inferir, é que ela colocou um vidro quebrado sobre uma foto impressa e tirou a foto. Mas, metaforicamente, assim, a gente pode perceber que é como se fosse uma agressão, já que parece uma marca de bala no vidro, né, no vidro blindado, e é mesmo do lado do coração. Então, ele está ali numa posição para baixo, como se estivesse sentindo alguma dor, né? Não que a expressão dele consinta com isso, mas a gente percebe que ele está ali feliz com alguma coisa, como se estivesse conformado, né? Contente com alguma coisa, e ao mesmo tempo essa bala ela vem e ela é parada ali por um vidro. Não há sinal de que a bala atravessou, né? Há um forte impacto ali sobre uma blindagem e isso seria uma mensagem subliminar que ele estaria numa posição confortável em relação aos ataques que vão contra ele, né? Fica essa mensagem aí de uma ótica meio subjetiva, mas pelo menos foi assim que eu entendi. E aí, eu já vou te dar a palavra, tá, Edson? A gente vê a complexidade semiótica exemplificada nessa imagem, né?
A Isabelle está falando aqui de agressividade vinda de um lado político oposto. Leandro está dizendo que Lula está na mira dos adversários ou que o governo Lula está sendo golpeado ou fraquejando. Edson, fala você agora. Bom, o que essa imagem transmitiu para mim, eu tenho a mesma opinião da Isabelle. Lula foi, digamos assim, abatido, recebeu alguma contra-argumentação de alguma oposição. Tá, beleza. Eu vou primeiro falar a minha opinião, tá? A minha opinião pessoal de Renata. Depois eu vou trazer o contexto da imagem para a gente entender o que aconteceu aí, tá? Na minha opinião, o vidro blindado fala sobre ele estar imune a ataques. Vejam a análise de cada pessoa, né? Porque ele está ali com a cabeça baixa, você vê que ele está com um semblante tranquilo, não está tenso nem nada, e olhando para baixo com um leve sorriso. Então, ele está, na minha visão, né, na minha análise semiótica pessoal, é como se ele estivesse dizendo: estão atirando em mim, eu estou aqui, ó, de boaça. Né? Essa é a minha opinião pessoal. Agora eu vou trazer o contexto dessa imagem, né, que Gabriela Biló captou. E repito, não é montagem, não é montagem. Qual a fake news que supera a foto do Papa com um look descolado? Eu não vi essa foto. Eu vejo que quando ele aparece, quem não gosta tem vontade de fazer isso pela tela da TV. Eita, Pamela. Então, essa fotografia, né, que eu vou repetir, não é montagem, tá? Ela foi tirada em janeiro de 2023, tá? O que foi que aconteceu em janeiro de 2023? Alguém pode me dizer? Lula tomou posse como presidente. Oi? Lula tomou posse como presidente. Não. A posse foi no dia 1º, no dia 8. O que é que aconteceu? Dia 8. Sim, os atos do... Completou um ano. Não, nada de um ano. Foi o que aconteceu, os atos do 8 de janeiro, antidemocráticos. Exatamente, os atos antidemocráticos ali no Palácio da Alvorada e também na sede do Legislativo, né? Do governo brasileiro. E aí, essa foto, ela foi tirada justamente nessa semana, na semana subsequente ao 8 de janeiro. Eu não sei se vocês recordam, pessoal, que teve ali uma reunião que ele juntou todos os governadores do Brasil para poder pensar ali em alternativas de como esse ato do 8 de janeiro não se repetisse e, assim, num gesto simbólico de união do Brasil, dos governadores com o presidente da República, contra esses atos antidemocráticos. E aí, Gabriela estava do lado de fora, ela estava longe, tá? Eu vi uma entrevista dela falando sobre essa foto, e ela disse que estava longe com uma câmera, né, dessas tipo de captação de imagem esportiva, que eu citei anteriormente. E aí ela fez uma técnica de exposição múltipla. O que foi que ela fez? Ela primeiro captou o presidente, né, ajeitando a gravata, e aí depois ela mudou o foco da câmera para focar no vidro estilhaçado. E aí é uma técnica de exposição múltipla para que ela pudesse construir essa imagem que vocês estão vendo, que não é montagem, né? Então, o contexto dessa imagem foi... o presidente estava recebendo os governadores ali e estava por trás do vidro, né? Ele estava ali no momento mostrando os danos, né, que tinham sido causados, né, ao erário público lá, etc. E aí essa imagem foi coletada aí nesse momento. Então, vejam só, né? E aí trouxe um discurso assim muito acalorado sobre o papel do fotojornalista, sobre por que ela botou o vidro estilhaçado no peito do presidente recém-eleito e blá, 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 aquela coisa, né? Toda. Mas, assim, foi uma foto altamente premiada, uma foto altamente que trouxe, assim, para a técnica... Eita, João Flávio, minha internet caiu por um tempo, que eu perdi. A aula vai ficar gravada, João Flávio, nem se preocupe que você vai conseguir assistir tudo depois. Então, vejam, ela trouxe essa discussão até de outros profissionais fotojornalistas, dizendo: mulher, como foi que tu fez essa captação? Então, veja que ela conseguiu, por meio de uma foto, de um clique, né, trazer uma discussão tão complexa, né?